O evangelho deste primeiro domingo, primeiro dia do ano de 2023, mas para nós cristãos e cristãs não é o ano novo. O ano novo para nós começou no início do advento. Então, o evangelho para este domingo não poderia ser um mais significativo e mais apropriado para o momento que nós vivemos no Brasil e no mundo do que este, o de São Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, principiando pelo versículo 16, leitura estendida até o versículo 21. Como sempre, eu peço que deem pause aqui para a participação de vocês nesta reflexão, lendo durante a pause este evangelho que é muito significativo e que servirá de base para a nossa reflexão para este domingo da família sagrada, 1º de janeiro de 2023. Este evangelho de São Lucas, como todo este documento catequético, é produzido pelo autor a partir das expectativas, angústias, dúvidas, confusões das suas comunidades. E para dizer quem é Jesus, pois a grande pergunta que atravessa este e outros evangelhos é: quem é Jesus? Lucas surpreende, choca, faz a gente tremer nas bases. Por quê? Porque este evangelho mostra Jesus nascendo numa estrebaria, num coxo, entre os animais. E foi ali que Deus, se fazendo homem, buscando que o homem se faça mais completamente humano e se aproxime mais de Deus, abriu espaços entre os animais, entre os donos dos negócios com animais, para nascer. Mas não foi só ali. A abertura de espaços também foi com relação à lei. Este evangelho mostra bem o conflito entre a graça do nascimento de Deus em Jesus e a lei. A lei mosaica mal aplicada, aqui discriminando a mulher, considerando que ela precisaria de 8 dias de purificação após o parto, para então se dirigir ao templo para a apresentação de Jesus e fazer as suas oferendas. Lei opressiva, machista, que obrigava as mulheres a longas caminhadas e a longos sacrifícios diante do ato da apresentação e da circuncisão dos meninos. A outra expressão opressiva da lei é relativa aos pastores de Belém. Eles viviam no esquecimento e não poderiam comparecer à capital. Não poderiam de modo nenhum pensar, sequer muito menos ingressar no templo de Salomão em Jerusalém, porque não eram bem vistos. Pelo contrário, eram muito mal vistos, cheiravam mal, não tinham tempo para se dedicar a ler a Torá, livro sagrado judaico,
não tinham disposição para assimilar e aplicar as complicadas leis impostas pelas interpretações dos fariseus e saduceus. No entanto, foi aberto também o espaço em relação a esta lei opressiva que marginalizava os trabalhadores dos campos que cuidavam sob riscos, sob ataques de ladrões, e São João descreve bem isso no capítulo 10, ladrões, salteadores e das próprias feras devoradoras de animais de pequeno porte. Lá estavam os pastores também, ajudando a romper esta estreiteza na compreensão da lei. E o que eles viram? Eles viram, eles chamados pelos anjos, e aqui São Lucas, como faz ao longo do seu evangelho, mistura céu e terra, mistura o cosmos, o universo inteiro com os eventos da ação de Deus, misturando-se às ações humanas. Foi isso que eles viram. Eles viram uma criança que nasceu como qualquer outra criança, com a diferença de que a grande maioria das crianças nasciam em lares, em locais absolutamente aquinhoados e protegidos, principalmente os da elite religiosa do Templo de Jerusalém e da elite do Império ocupante desta região romano. Esta era a grande diferença, mas no mais, do ponto de vista biológico, Jesus nasceu como qualquer outra criança e fazia suas necessidades como quaisquer outras crianças. O que houve ali foi outra coisa específica, que aqui Lucas mistura um pouco o nascimento com a ressurreição de Jesus, porque o Evangelho foi escrito entre os anos 70, 75 a 115. Portanto, Jesus já tinha falecido, já tinha sido assassinado, já tinha sido traído, já tinha sido perseguido, já tinha passado por todas as agruras e ressuscitado. Tudo isto se mistura nesta narrativa de São Lucas. Isto é diferente para os pastores, porque apesar de tudo, havia o brilho, havia a face de Deus que brilhava na criança, que brilhava na Mãe Maria, que tudo guardava no seu coração, que brilhava no pai adotivo José, que se desprendeu, como nós vimos na reflexão do domingo passado, o tempo inteiro dedicado à causa de Jesus. Aqui, Maria, ao guardar tudo no coração, para São Lucas significa a própria comunidade. Ela representava a comunidade que deveria refletir, que deveria recolher os aprendizados, que deveria crescer no ensino catequético de todas as orientações dos eventos de Deus atuando na humanidade, atuando na história, atuando, agindo no cosmos. Guardar tudo no coração, pensar, refletir, para assim nutridamente agir mais adequadamente. Nesse drama todo original, para São Lucas, para a fé cristã, tem vários personagens. Enquanto eu me preparava para refletir aqui com vocês e para refletir este evangelho dominical, coisa que sempre faço, eu pensei em qual desses personagens eu gostaria de ser, com quem eu me identificaria.
Eu pensei com Jesus, jamais. Com Maria, mãe de Deus, não teria essa condição. Nem mesmo com José, o operário, o carpinteiro de Nazaré, não teria essa condição. E eu me encontrei entre os pastores de Belém. Me identifiquei profundamente com os pastores de Belém. Porque no fundo, os pastores de Belém fizeram uma greve. Eles pararam com tudo, eles deixaram todas as suas atividades para lá. Para ir ao encontro, com o objetivo de conhecer aquilo que os anjos cantavam sobre as colinas e entender esses mistérios. Eles fizeram uma greve e se puseram em marcha. Porque não há como fazer greve e ficar do mesmo jeito. Não há como fazer greve e ficar no mesmo lugar. Não há como fazer greve e fazer panelinhas. É preciso se juntar. Então por isso me identifiquei com os pastores, com os trabalhadores, com os pobres, com os ignorados de Belém. E me senti assim como que meio misturado com eles nesta caminhada em direção a Belém. Me senti um deles. Será que vocês se sentiriam também? Sentiriam bem? E ao chegar lá na manjedoura, na verdade houve um choque. Um choque com tudo aquilo que os anjos cantaram, que não fechava com o que eu via com os pastores na manjedoura. Porque o que eu via com os pastores na manjedoura era um bebê misturado aos estercos, à urina do gado, ao mau cheiro que se exalava na estrebaria. Mas, conversando com os companheiros de greve, de marcha, de luta, de busca de compreensão desses mistérios todos, fui tomado por uma alegria tão grande, tão entusiasmante, e percebi que eles também se sentiam extremamente alegres, não mais dominados e encharcados pelo preconceito da força da lei, e nem mais assustado também com a força do Império Romano que forçava, que obrigava a população a se recensear para terem nas mãos o cálculo de quantos impostos mais deveriam cobrar da população. Ao sentir tanta alegria assim, senti que isso tudo se relativizou, que isso tudo diminuiu, que isso tudo ganhou o lugar da poeira, porque ali havia já no nome aquele que veio para salvar a humanidade, e a humanidade não se salva com legalismos, a humanidade não se salva com decreto, a humanidade não se salva com a invasão de um império poderoso, tanto que não deu lugar para que o Deus Filho nascesse no meio da humanidade mais confortavelmente. Então, na volta, nós conversamos muito, nós trocamos ideias, nós nos alegramos e não éramos mais as mesmas pessoas. Porque quando se toma uma consciência capaz, forte, capaz de a gente enfrentar todo esse sistema dominante representado pelos patrões proprietários do gado, do nosso serviço, nosso ganha-pão. Quando se chega a este ponto, não se consegue mais voltar à subserviência, à escuridão e à pequenez. É isto que faz este mistério que deve ser lido com toda a nossa humanidade possível, nos colocando
entre os eventos e voltando para o lugar onde precisamos lutar, sem jamais sermos subservientes, capachos da opressão, daqueles que manipulam, que mentem, que obrigam a se fazer coisas que não são dignas e nem apropriadas a quem é capaz de ver Jesus nascer daquele jeito. Nós vivemos um momento esperançoso no Brasil. Aqui nós temos que abrir espaço entre os mortos, 700 mil mortos em nosso país, para a alegria desse tipo que tomou conta dos pastores. Nós temos que abrir espaços no mundo negacionista que foi imposto sobre nós como justificativa, como pretexto para impedir o acesso à ciência, o acesso à educação, o acesso à tecnologia, o acesso à saúde, o acesso a todos os cuidados possíveis. E nós conseguimos abrir este espaço, esta regeneração, esta alegria. Hoje nós precisamos abrir espaços, caminhando entre os 33 milhões de irmãos e de irmãs que passam fome pelas ruas de um país de natureza rica, bela e diversa. Nós também temos que abrir espaços por entre tantas tristezas advindas do desemprego, que nega as pessoas, que diminui as pessoas, que faz as pessoas sentirem nas piores situações econômicas e emocionais possíveis. Mas ao olharmos através dos pastores de Belém, que foram a Belém, a uma periferia, a um povoado, a uma aldeia esquecida, e não tanto pela importância que teve, pelo fato de Davi nascer lá, porque Jesus também não sentia confortável em ser descendente de Davi, mas pelo fato de ser uma periferia, de ser um lugar dos pobres. Belém, que quer dizer casa do pão, da onde saiu aquele que em João disse que era o pão da vida, para se compartilhar com toda a humanidade, para que nós nos alimentemos nele também. A casa do pão caminha conosco, para que nós também nos transformemos em pão que alimenta, em pão que eleva a consciência. E para concluir, então, meu irmão e minha irmã, eu deixo estas linhas aqui. Primeiro, que aprendamos com Maria a guardar todas as coisas, com profundidade, com reflexão, com análise, com disposição de aprendermos, para nos libertarmos da superficialidade e das ordens não explicadas. Segundo, que tenhamos a disposição dos pastores de fazer a greve necessária quando for isto importante. Nos unirmos, nos colocarmos em marcha, caminharmos e nos deixarmos tomar pela alegria absolutamente inundante, infinita e eterna que começou numa manjedoura. Sendo tomados por esta alegria, tenhamos a coragem de retornar, mas retornar agora da mesma maneira como os anjos que cantaram sobre as colinas, no coral celestial, cantarmos também que ele nasceu para que não vivêssemos mais nas subcondições humanas que fritam o ser humano em
pouca banha, fazendo-nos absolutamente insignificantes. Como bispo da Igreja de Deus, pastor do povo, eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. Que a bênção de Deus Pai recaia sobre ti e que o seu rosto brilhe sobre ti com misericórdia e te faça misericordioso, misericordiosa. E que a bênção daquele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.